Fala galera, então vamos lá para nossa resenha sem enrolação sobre o que de melhor aconteceu nos jogos da semana 11 da nossa querida NFL. Vamos lá então aí os principais destaques desses jogos aí da semana 11 do nosso querido futebol americano. Começando então na quinta-feira, rolou o duelo de divisão entre Ravens e Bengals. Além da derrota de 34-20, a torcida de Cincinnati precisou lamentar a contusão do Joe Burrow, que está fora aí do restante da temporada. Já o time de Baltimore conseguiu não só a vitória, mas daí com o tropeço dos Chiefs eles acabaram pegando a primeira colocação geral momentânea da AFC. O Lamar Jackson lançou 2 touchdowns e o Odell Beckham Jr., ele mesmo, correu aí para 116 jardas. Então aí vitória do Baltimore por 34-20. Vamos lá então agora para o próximo jogo, onde as defesas, foram as protagonistas aí do duelo. Os Browns venceram então os Steelers e seguem vivos na briga pelos playoffs. O destaque ofensivo fica por conta então aí do running back de Pittsburgh, o Jalen Hurts, que anotou um touchdown e correu para 129 jardas. Quem tinha ele no Fantasy já sabe que se deu muito bem. Os Steelers ainda sonham com os playoffs, por conta do equilíbrio da AFC, eles não vão ter uma tarefa muito fácil aí até o final da temporada. Por fim, os Browns aí anunciaram a contratação do então inativo Joe Flacco, o quarterback que já foi campeão aí do Super Bowl com os Ravens, deve vir aí por conta da lesão do Deshaun Watson, a lesão aí no ombro deixou ele fora do restante da temporada. Eu confesso que eu esperava mais aí facilidade dos Dolphins para vencer o limitado time do Raiders. Mas apesar do susto aí, o time de Miami contou então com mais uma excelente partida, do Tyreek Hill para 146 jardas com um touchdown. E apesar da interceptação do Tua, ele anotou 2 touchdowns com 325 jardas lançadas. Do lado aí então do Las Vegas, o Max Crosby segue sendo aí um dos candidatos para defensor do ano, mas não evitou mais uma derrota do time aí dos Las Vegas Raiders por 20-13 contra os Dolphins. E que campanha dos Lions, hein? Eu não me surpreenderia de vê-los aí na final de conferência. O time de Detroit então venceu os Bears por 31-26, um placar relativamente apertado aí. O Jared Goff, testando o coração da torcida, conseguiu aí lançar 3 interceptações ao longo da partida, mais méritos ao QB, que já chegou a um Super Bowl e aí pôde conduzir sua equipe aí 17 pontos só no último quarto, assegurando, então aí mantendo 8-2 na temporada. O Justin Fields correu para mais de 100 jardas e lançou para um touchdown. Mas ainda tem muito que ser trabalhado no time do Bears como um todo, que seguem aí 3-8 na divisão. Depois de alguns jogos abaixo, o Jaguars encontraram o caminho aí das vitórias contra os Titans. O Trevor Lawrence e o Calvin Ridley foram os destaques do time de Jacksonville, enquanto os Titans seguem como aí a segunda pior campanha geral da AFC, 34 para o Jaguars contra 14 aí, pontos anotados pela equipe do Tennessee Titans. Os Packers e Chargers fizeram um jogo aí decidido nos detalhes. O Jordan Love lançou para 322 jardas e anotou 2 touchdowns. Já do outro lado, Justin Herbert e companhia seguem aí jogando como nunca, perdendo como sempre, 23 para o Packers contra 20 pontos anotados pela equipe dos Chargers. O Texans aí venceram mais uma e seguem embalados em busca do playoffs. Eu pelo menos não imaginava eles disputando uma vaga na pós-temporada no início dos jogos, no início da temporada. Eu pelo menos não apontava o Texans como um dos favoritos aí para chegar na pós-temporada. Um dos times que está em sensação muito por conta do momento do QB calouro, do CJ Stroud, aí que venceram os Cardinals do recuperado Kyler Murray, aí voltando, mas ainda precisa aquele famoso ritmo de jogo, precisa de mais rodagem. Então, vencido aí por 21-16, o time do Arizona segue então na vice-lanterna da NFC. E você, torcedor dos Giants, que tinha até esquecido como celebrasse uma vitória, pode respirar um pouco após o triunfo diante dos Commanders por 31-19. O Tommy DeVito contou com mais uma boa partida do Saquon Barkley, do seu running back, e lançou para 3 touchdowns que ajudaram o time de Nova York. Aí venceram, apesar de ficarem com bola 5 minutos a menos que o adversário e com 13 first downs contra 28 do time da capital. Outro time aí que pensei que teria mais facilidade no duelo da semana eram os Niners.
Mais um bom jogo aí do George Kittle, mais um excelente jogo do Brandon Ayuk, para mais de 150 jardas. O Christian McCaffrey segue 2 jogos seguidos, né, sem marcar touchdown. O Brock Purdy fez um jogo para 333 jardas e 3 touchdowns lançados. O Baker Mayfield equilibrou aí um touchdown com uma interceptação e foi barrado pela fortíssima defesa dos 49ers, que apesar aí da possibilidade de perder o Hufanga para o restante da temporada, segue sendo uma das melhores da NFL. E aí, o seu time está desconfiado e sem motivação? Pô, chama os Jets aí que eles resolvem isso para você. Os Bills não fizeram mais do que a obrigação e venceram o time verde de Nova York, né, por 32-6. Depois de muitos snaps, os Jets aí até que conseguiram anotar o touchdown, foram para a conversão de 2 pontos e não conseguiram converter, né? Então anotaram os únicos 6 pontos no placar. Mas literalmente só fizeram isso na partida, né? Além de terem anunciado o Tim Boyle como o quarterback titular na próxima semana. Do lado dos Bills, mais uma partida apagada de Stephon Diggs e o Josh Allen, apesar dos 3 touchdowns, ainda carimbou a famosa interceptação aí de garantia. A tristeza de quem precisava só de 3 pontos no Fantasy, como era o caso aqui do que vos fala. Eis um dos jogos aí mais faltosos da temporada, né? O Rams e Seahawks protagonizaram o famoso duelo onde as zebras foram as protagonistas. 9 faltas para 92 jardas para o time de LA e 12 faltas para 130 jardas para o time de Seattle. O Geno Smith aí teve uma lesão no joelho e é dúvida para o restante da temporada. O Rams aí vencendo por um pontinho, 17-16 contra o Seattle Seahawks. Aí o Broncos e Vikings então fizeram o último Sunday Night com vitória do time de Denver por 21-20. O Russell Wilson mostrou personalidade aí e tem conduzindo o time para uma sequência improvável de vitórias, né? Ganhou dos Chiefs, ganhou agora do Vikings, vem ganhando aí jogos despretensiosamente, pode carimbar aí também, por que não, aí podendo ser então o primeiro playoffs do Russell Wilson à frente do time do Broncos. O Vikings aí também perdeu o seu quarterback, apesar de quem assumiu tem jogado bem, tem feito bons jogos, aí os 2 últimos jogos foram bons, o jogo desse último domingo também não foi dos piores, mas aí ainda precisa reencontrar o ritmo quando estava ali defendendo as cores do Houston, Texas. E aí, para finalizar então os jogos da semana 11, o fatídico, né, é a repetição aí do último Super Bowl, que iludiu todo fã de futebol americano, né, com a expectativa de um grande jogo. Eu comentei aqui que seria um jogo excelente para apresentar para alguém que quer assistir, mas aí só esquecemos de combinar com a chuva, que não parou um minuto e só foi aumentando, o que acabou dificultando muito a verticalidade dos 2 ataques, né? O Mahomes contou com muitos drops aí dos seus recebedores. Jogo na chuva é sempre mais complicado quando a bola viaja mais, incluído, né, teve 2 drops aí seguidos, em 2 acionadas seguidas aí do Travis Kelce em momentos cruciais da partida. Teve também questão de 2 turnovers na red zone que acabaram contando muito. Jalen Hurts correu para 2 touchdowns e contou com uma boa partida aí do Devonta Smith para darem aí o troco nos atuais campeões, com um gostinho de revanche no ar, né? Não tem como dizer que não. E aí fica a expectativa, será que a gente vai ver esses 2 QBs frente a frente de novo no próximo Super Bowl? A minha aposta de semana passada é que sim, pelo que mostraram até agora, teremos uma reedição raríssima de mais um Super Bowl entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs. E assim ficou então a classificação com os resultados da semana. O Baltimore então assumindo aí a seed 1 de descanso, né, da primeira semana dos playoffs, com o outro 3. Aí agora 4 times empatados, 7-3, né? O Cleveland, da própria divisão aí do Baltimore, o Jaguars, que vencendo, foi para 7-3 também, o Dolphins, que manteve aí a sua sequência de vitórias após a derrota na Alemanha para os Chiefs, também 7-3, e os Chiefs aí conhecendo então sua terceira derrota na temporada, né? Também 7-3. Ali do lado da NFC, o Lions, né? 8-2 aí, conseguindo mais uma vitória importantíssima. Aí a NFC Sul, bem complicada, né? Nivelada por baixo. Os Saints aí assegurando a primeira colocação. Lembrando que o Saints, então, estava na semana de bye. Do lado aí dos Eagles, o Eagles segue como o melhor time em campanha da temporada nesse momento, com 9-1. O Dallas, né, cujo qual estou trajando aí as cores, inclusive já vamos explicar o porquê disso, segue 7-3, então tá bem equilibrado, né? Enquanto a AFC, a gente vê um equilíbrio aí entre as divisões,
aí a NFC aí dos Eagles e os Dallas protagonizando aí essa disputa para ver quem fica com a semana de descanso dos playoffs. Já aí do lado do 49ers aí conseguiu mais alguns degraus aí acima do Seahawks, vencendo também, ficando 7-3. Pessoal, para quem não sabe, na quarta quinta-feira de novembro é comemorado o Dia de Ação de Graça e nos Estados Unidos esse feriado é mais do que importante, né? Um dos mais importantes do ano. A NFL tem um jeito único de aproveitar a família reunida e separa uma rodada tripla no feriado, mas nem sempre foi assim. Vamos começar aí o nosso papo um pouco mais sobre a história dessa tradição. Desde a sua criação em 1920, a NFL tem jogos no Dia de Ação de Graças. Tudo começou com uma partida entre os já extintos Akron Pros e Canton Bulldogs. Em 1930, o novo proprietário da franquia, do até então Portsmouth Spartans, teve uma ideia que iria ajudar a atrair novos torcedores para o seu time. Os Spartans eram o time de menor cidade da NFL no momento, e isso fez com que tomassem a decisão de migrar para Detroit, e eis que surge então o Detroit Lions. Em 1934, ainda com dificuldade de fazer o time cair nas graças da torcida, o então proprietário do Lions, George Richard, uniu suas duas paixões, a rádio e o futebol americano, para promover um confronto de Thanksgiving extremamente chamativo contra o atual campeão Chicago Bears, que acabou vencendo aí o duelo por 19-16. Mas o jogo foi um verdadeiro sucesso, o estádio lotou e desde então os Lions são sinônimos aí da rodada de Thanksgiving. Em 1960, a liga decidiu que seriam 2 partidas por feriado e o sucesso e expectativas para os jogos aumentaram temporada após temporada. 6 anos depois, em 1966, o time do Dallas se juntou aos Lions por direito de sempre receber um jogo na rodada de Thanksgiving. O time dos Cowboys também buscava melhorar a sua imagem com o público e nada melhor do que mostrar seu futebol em horário nobre para quase todo o país. Pelo visto deu super certo, hoje o Dallas é uma das maiores franquias, se falando aí de todos os esportes. Houve uma tentativa do St. Louis Cardinals de também tentar entrar com esse direito na tradição em 1975 e 1977, mas a ideia não emplacou. Existem diversas histórias que permeiam aí a rodada mais aguardada pelos fãs saudosistas do futebol americano. Por exemplo, a rivalidade entre Lions e Packers, que aí se enfrentaram mais de 20 vezes no feriado. O primeiro confronto entre as duas equipes foi, por exemplo, vencida pelo time de Detroit por 52-35 há mais de 70 anos. Outro jogo épico entre as duas equipes foi na temporada de 86, em que os cabeças de queijo venceram por 44-40 com um TD nos últimos segundos. O jogo dessa quinta-feira, por exemplo, que abre a rodada de Thanksgiving, é dos próprios Detroit contra os Packers. Outro jogo que é sempre lembrado é o duelo da neve entre Dallas e Dolphins de 93. Os Cowboys venceu por 14-13 e nos segundos finais o time de Miami teve um field goal de 41 jardas bloqueado. Só que o jogador de Dallas, do time dos especialistas de Dallas, não conseguiu segurar a bola, os golfinhos aí recuperaram a posse e tiveram mais uma chance de field goal, essa convertida, então aí de 19 jardas para a vitória por 16-14. Um dos folclores aí mais legais aí da tradição é a tradição criada pelo lendário e saudoso John Madden, né? O ex-técnico e comentarista, até capa de jogo eletrônico ele já foi, criou o Turkey Leg Award, que premiava aí o melhor jogador de cada partida do feriado com a tradicional coxa de peru. Até hoje, no final dos jogos, os repórteres que entrevistam aí o time vencedor, aí ao redor de uma farta mesa tradicional aí de Thanksgiving americana. A NFL também é cultura, meus amigos e amigas, e aí vamos agora para os jogos da próxima semana, que estão o clássico começando aí, então, com um clássico entre Packers e Lions às 2h30 na quinta-feira, lembrando, então, rodada tripla. Aí temos também Commanders e Dallas aí às 6h30 da noite, e aí finalizando às 10h20 da noite, 49ers e Seahawks. Essa semana também teremos um jogo na sexta-feira entre Dolphins e Jets, aí na sexta-feira às 5 horas da tarde, e aí os jogos de domingo, né? Steelers e Bengals aí briga de divisão. O Bengals temos que lembrar sem Joe Burrow até o final da temporada. Aí o jogo entre Jaguars e Houston, né? O Jaguars emplacando aí 2 vitórias, o Houston aí com CJ Stroud também aí devem fazer de frente mais um excelente jogo. Os Chiefs aí depois da amarga derrota em casa contra os Eagles aí
vão enfrentar a equipe dos Las Vegas, que vem mais para lá do que para cá nessa temporada. Bills e Eagles tem tudo para ser um grande jogo, mas acredito que o time do Eagles vem mais consistente para esse jogo aí também. Baltimore e Chargers, o Baltimore tem tudo aí para assegurar mais uma vitória. Eu torço por uma vitória dos Chargers, para aí talvez um tropeço do Baltimore. O Monday Night fica por conta então aí do Chicago Bears enfrentando aí o time do Vikings. O Vikings também sem Kirk Cousins, vai ser um jogo em aberto aí, que vença o melhor. E você aí de casa, como foi no Fantasy, como seu time saiu nessa semana? Deixa aqui nos comentários, fique por dentro aí, vem coisa muito bacana, a gente tem preparado aí um conteúdo muito bacana para a próxima semana de NFL, lembrando, quinta-feira 3 jogos, um jogo na sexta e o restante para alegrar o nosso domingo. Valeu pessoal, obrigado por acompanhar, um abraço e até a próxima.